A graça e a paz do Senhor Jesus seja na tua vida. Olá, meu irmão, minha irmã, como é que você está? Tudo bem com o teu coração? Hoje nós estamos aqui para poder falar ao teu coração aquilo que Deus tem preparado para lhe entregar. E eu quero dizer a você que Deus tem preparado coisas extraordinárias. Eu estou com o meu coração agora conectado com o Criador e com certeza o favor dele vai te alcançar. Hoje você vai ouvir algo da parte de Deus que vai acessar o teu coração. Pastor, por quê? Porque quando nós estamos na dependência do Espírito Santo, nós só abrimos a nossa boca e o Espírito Santo vai de encontro ao teu coração. Para você que crê, para você que tem passado talvez lutas, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, serpentes, escorpiões, dominadores desse século vindouro. São espíritos malignos que muitas vezes estão lutando para tentar tirar a tua paz, atrapalhar o teu negócio, atrapalhar a tua vida. Mas eu quero também te trazer uma certeza, uma convicção, que aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo descansará. Enquanto o inimigo muitas vezes está tentando destruir, está tentando te abalar, está tentando, atrapalhar a tua vida, tua casa, tua família, o Senhor dos Exércitos, a Bíblia diz que ele não dorme, eis que nem dormitará e nem tosquenejará o guarda de Israel, aquele que te guarda, é o que a palavra de Deus diz. Então eu quero dizer a você que o nosso Senhor e Salvador está guardando a tua vida. Enquanto você está aqui comigo, você tenha certeza, o seu coração está sendo apresentado diante de Deus. O mundo espiritual está se movendo ao teu favor. Talvez você tenha lutado com a tua força, talvez você tenha batalhado com as tuas forças, mas Jesus diz: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Há coisas na nossa vida que não tem andado, não é porque você não tem colocado força, não é porque você não tem acordado de manhã e trabalhado até tarde, não é porque você faltou talvez de uma assistência ou você deixou de estudar. Tem coisas que muitas vezes existem forças que estão trabalhando ao contrário, estão lutando contra você. Mas a Bíblia também diz que nós que estamos com o Senhor, se o inimigo vem contra você por um caminho, por 7 caminhos ele vai bater em retirada. Operando o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem vai impedir o poder de Deus na tua vida? Então eu não sei o que você está passando, eu só sei que Deus nos deu poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do mal, e nenhum dano vai se fazer contra a tua vida. É evidente, o mundo jaz no maligno e nós vemos o tempo todo o governo sendo corrompido, nós vemos os filmes sendo colocado cenas indecentes para as nossas crianças, nós vemos as músicas e os palavreados de tantas maneiras tentando seduzir as pessoas para tomar no seu coração caminhos que parecem ser de vida, mas o fim é morte, o fim é destruição. E o Senhor diz que há caminhos que parecem ser de vida, mas o fim é morte e destruição. Então eu quero chamar a sua atenção, porque Deus tem algo novo ao teu coração. Eu vou te entregar algo poderoso da parte do Senhor. Então prepare o seu like, aperta o sininho, compartilhe essa mensagem, se inscreva nesse canal e mande agora para 15 pessoas que você conheça, porque eu vou te entregar algo da parte do Senhor.
da parte do Senhor que vai mudar a tua vida se você crer. Você crê nisso? Compartilhe agora. Ser você também um anunciador de boas novas. Quando eu falo para você compartilhar, é porque o mundo hoje compartilha tanta coisa indecente. O mundo e as pessoas que não têm um coração conectado com Deus, elas compartilham aquilo que não presta. Mas quando é para compartilhar algo do Senhor, muitos não querem compartilhar. Porque o coração deles não estão muitas vezes com o Senhor. Mas você é diferente. Você tem o Espírito de Cristo. E se você tem o Espírito de Cristo e você entende que a mensagem do Evangelho ela é poderosa, você vai compartilhar com mais um e com certeza você vai ser um semeador de boas novas. Jesus falou, a palavra de Deus nos ensina, ó, quão bom e quão suave é os pés daqueles que anunciam as boas novas do reino. Hoje eu compartilho com você uma palavra que se encontra no livro de João capítulo 2, do versículo 1 em diante. Vai nos contar a história das bodas, do casamento, da festa, da qual Jesus participou. Um casamento. Jesus foi chamado para um casamento. E um casamento com Jesus muda tudo. Uma família com Jesus muda tudo. Um negócio com Jesus muda tudo. Porque ainda que existam, ainda que possa existir falências, ainda que possa apontar indícios de desonra, indícios de destruição, indícios de talvez de vergonha, se Jesus está dentro do negócio, dentro da festa, tudo será diferente. Oh Espírito Santo, toca agora o coração desse irmão e dessa irmã que vai participar agora, ou está participando dessa live agora, no YouTube, em nome de Jesus. João capítulo 2, versículo 1. Ao terceiro dia, fez-se um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para o casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Olha só o que ocorre, um grande problema. O vinho acaba. Na cultura judaica, quando se acabava o vinho, isso significava uma vergonha pública e uma falha na hospitalidade. Como você se sentiria se um convidado a quem você tem maior honra e você o quer prestigiar com a sua festa, imagine só, acabando a comida para uma ceia de Natal, acabando a comida para um casamento, acabando a comida para uma festa, o alimento, a bebida, aquilo que trazia alegria. E muitas vezes, quantas vezes na nossa vida, em áreas da nossa vida, quantas pessoas têm perdido o vinho, a alegria se foi, a tristeza se instaurou, a preocupação aconteceu, o medo, a desonra, a ansiedade nasceu de preocupações futuras em detrimento de um problema que você não tinha mensurado, um problema que você não tinha elaborado, talvez uma forma de não deixar com que esse problema viesse a acontecer. Acredite, meu irmão e irmã, preste atenção no que eu quero dizer ao teu coração hoje aqui. Muitas vezes, coisas acontecem que nós não estamos preparados. Circunstâncias da vida acontecem que nós não presumimos. Essa é a verdade. Mas se você convidou Jesus para a sua festa,
se você convidou Jesus para o teu casamento, se você convidou Jesus para a tua empresa, se você convidou Jesus para os teus sonhos, se você colocou Jesus como convidado de honra, pode ter certeza que as coisas que você não presumiu que dariam erradas, Jesus está lá para te ajudar nas tuas fraquezas. Jesus está lá para te ajudar a fazer com que você não seja desonrado, não seja envergonhado, não tenha uma falha na hospitalidade. Meu Deus, Deus está falando com você agora. E eu digo mais, no versículo 4 e 5, a Bíblia diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Percebe que às vezes a gente pensa: será que Deus vai fazer isso por mim? Será que o Senhor... Mas às vezes Deus coloca em prova a sua fé. Certa feita, a mulher cananeia chegou diante de Jesus e a filha dela estava endemoniada. E ela pediu ao Senhor: Senhor, cure a minha filha, ela está endemoniada. Jesus olhou para aquela mulher e disse: não é lícito tirar os pães dos filhinhos e dar aos cachorrinhos. Jesus falou aquilo para testar a fé daquela mulher, porque Jesus bem sabia que ela era cananeia. Jesus bem sabia que a função do Mashiach, que era a qual Jesus desempenhava, era em primeiro momento atender os filhos do reino, a saber, o povo judeu. E aquela mulher também sabia, mas aquela mulher estava com o coração cheio de fé. E se tem uma coisa que conecta o mundo de cima com o mundo de baixo, é a fé. E mais um ingrediente poderoso, pastor, qual é? Me conta. A perseverança, a ponto de importunar o Senhor e de dizer: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do teu Senhor. Olha a resposta que aquela mulher deu. Olha a fé com a qual aquela mulher acessou a porta do milagre. A chave que ela utilizou. Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabe? Ela com o coração cheio de fé, cheio de perseverança e um ingrediente poderoso também, a humildade e a resposta correta. Se ela desse uma resposta dura, talvez ela não teria recebido nada, mas ela deu uma resposta branda, uma resposta quebrantada, uma resposta de fé, uma resposta de perseverança. E sabe o que aconteceu? Deus olhou para ela por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus e disse para ela: ah, mulher, grande é a tua fé, vá, a tua filha está curada. Tá sentindo isso aí? Tem coisa na tua vida que Deus está esperando você colocar a tua fé em evidência. Tem coisa na tua vida que Deus está esperando você perseverar. Tem coisa na tua vida que Deus está esperando uma resposta branda. Tem coisa na tua vida que Deus está esperando a humildade. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Deus está aguardando você, sabe, se humilhar. Às vezes você se humilha para o pai, se humilha para o seu patrão, se humilha, às vezes cativando uma atenção de pessoas erradas, mas às vezes você não se humilha e não busca a pessoa certa. A pessoa certa para você é Jesus. Você precisa buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele vai mudar a tua vida.
Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar aquilo que tanto você está buscando, está precisando. Jesus, Ele tem uma palavra para o teu coração, sabe? Por isso, a sua mãe, movida por fé, Maria, da qual nós aprendemos muito com a mulher agraciada do Senhor, Maria, ela disse assim no versículo 5: fazei tudo quanto Ele vos disser. Ela não tinha ouvido uma resposta positiva, ela ouviu uma resposta negativa. Não é chegada a minha hora. Mas ela foi movida por fé, humildade e perseverança. Fé, humildade e perseverança. Coração quebrantado. Obedeça a Ele. Sabe, às vezes a resposta para você é negativa. Tem coisas que você já até pediu, falou com Jesus, Jesus falou assim, ó, não. E Jesus tem hora que Ele está esperando a intenção e a perseverança do teu coração para ver o quanto você quer isso. Tem coisas que Deus, Ele espera uma ação possível, ordinária da nossa vida para viver o extraordinário da parte de Deus. Você me ouve? Eu estou falando para você, compartilhe essa mensagem. Enquanto eu falo com você, você está recebendo, mas tem pessoas que você está pensando, puxa vida, fulano podia estar ouvindo essa mensagem, sabe? É para essa pessoa que você passou na tua cabeça que você deve compartilhar. E aquelas também que nem passou, mas por fé, compartilhe. Sabe o que me chama a atenção? Aquela mulher ensinou eles a obedecer antes da manifestação do poder de Deus. Tem gente que só quer obedecer depois que vê o poder de Deus. Tem gente que só quer fazer depois que vê alguma glória. Por isso, muitos não têm desfrutado do poder da ação. Seja fiel primeiro, seja obediente primeiro, seja uma pessoa que busca primeiro, não seja igual Tomé. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, apareceu para as Marias, apareceu para os 10, mas Tomé ainda não tinha visto o Senhor. Então os 10 chegaram e disseram, olha, nós vimos o Senhor, Ele esteve conosco. Sabe o que é que Tomé disse? Eu só acredito vendo. Enquanto eu não colocar as mãos na mão dele, eu não crerei. Enquanto eu não colocar a mão no seu lado e ver furado a mão, o lado, eu não crerei. Então Jesus tem que aparecer para Tomé e dizer para Tomé, Tomé, coloque a tua mão aqui nas minhas mãos. Coloque as tuas mãos aqui no meu lado e você vai ver, Tomé, que eu sou o mesmo. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Você sabe? Quando Tomé viu Jesus, ele caiu de joelhos e disse, Senhor meu e Deus meu. Tem gente que só diz Senhor meu e Deus meu quando vê o Senhor. Tem gente que só adora a Jesus quando vê o milagre, vê a resposta, vê o sinal, vê o poder, vê Deus fazendo na vida de outros. Aí ele adora, aí ele quer ser fiel, aí ele quer. Eu quero dizer para você, Jesus disse, bem-aventurado, mais felizes. Mais feliz é quem não viu, mas creu. Se creres, verás a glória de Deus. Você precisa crer. Como crer no teu coração, diz a palavra, assim será. Você precisa crer. Olha o que o texto ainda diz. Volta lá. Capítulo 2 de João, versículo 6. Estava ali posto 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, que são medidas, né? Então, ali eles tinham 6 talhas. Por que 6? 6 porque no 6º dia Deus criou o homem.
Então 6 é número de homem. Então tem 6 talhas. Por que 6 talhas? Porque 6 é aquilo que o homem pode fazer. É aquilo que o homem, é a tentativa do homem de se purificar diante de Deus. Por que 6 talhas de água? Porque os judeus tinham ritos de purificação segundo a lei mosaica. Então eles lavavam as mãos antes das refeições, como Marcos 7, do 3 ao 4. Eles faziam purificação após contato com impureza, Levíticos 15, Números 19. Eles tinham preparações religiosas para orações e festas e atos sagrados. Sabe, aquilo ali não era uma higiene comum, mas um símbolo espiritual. Então, isso era o antigo pacto. Então os judeus tinham esses ritos dentro da sua cultura, em detrimento da lei, do costume. Então, este era aquilo que o homem tinha que fazer, a tentativa humana de se purificar por si só. E era um símbolo poderoso naquela época, uma forma de se purificar para chegar até Deus. A lei representa o esforço humano de uma limpeza exterior. É o homem tentando limpar o exterior do corpo. Sabe, o fariseu, ele limpava o exterior do copo, mas nunca limpava o interior. Jesus falava que os fariseus, muitas vezes, eles eram como sepulcro caiado, bonito por fora, mas sujo por dentro. Isso Jesus falava porque o homem, por mais que tente se purificar de forma exterior, ele não iria conseguir por si só. Então ele podia apenas aplacar a ira de Deus por algum momento, mas nunca se purificar definitivamente. Então Jesus traz uma solução. João capítulo de número 2, versículo 7, a Bíblia diz assim: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas e encham-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E versículo de número 10, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Uau! Jesus tem guardado o melhor vinho para a sua festa. Talvez você tenha vivido no teu casamento, vivido no teu trabalho, vivido nas tuas finanças. Talvez você tenha feito aquilo que o teu braço e a tua mão te possibilitou fazer. Mas Jesus tem guardado o melhor vinho para você. O melhor vinho é aquilo que o homem não pode fazer, ele vai fazer por você. Aonde você não pode chegar, ele vai fazer você chegar. O que você não tem, ele vai fazer com que você tenha. Este é o melhor vinho que Deus tem preparado para o teu coração. A Bíblia diz: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu à tábua do coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o temem. Jesus tem preparado o melhor vinho da festa para você. Você crê nisso? Nós estamos declarando em fé, perseverando, colocando a fé em ação, se humilhando debaixo da potente mão de Deus. E o mais importante, crendo que Jesus está dentro da festa e que Ele nos ama. E Ele é o melhor convidado de honra. Ele tem o melhor para você. Por último, para encerrar, digo a você: os judeus tinham ritos de purificações que limpavam apenas o exterior.
Mas Jesus, ele tem o verdadeiro vinho que limpa o interior. Aqueles ritos de 7 a 6 talhas, números de homem, limpavam apenas o exterior de forma simbólica. Mas o vinho que Jesus tem para dar é o seu sangue que ele nos deu lá na cruz. É o verdadeiro vinho que nos purifica. É o verdadeiro vinho que nos lava. É o verdadeiro perdão que faz com que o Espírito Santo venha morar dentro de nós. E mais um detalhe precioso, é a verdadeira alegria que só Jesus pode dar. Este é o vinho da promessa de Deus, da presença de Deus e do amor de Deus, que transforma a tua vida, que muda a tua história e que te dá direção e que faz você viver um propósito. E o mais extraordinário, faz com que você viva a melhor festa da sua vida. Eu não sei se você tem passado pelas aflições. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, meu irmão, é porque ele está dizendo: ó, eu já entrei nessa festa, tenha certeza que eu tenho reservado o melhor vinho para a tua vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Coloque a tua mão junto com a minha e vamos juntos orar. Bendito e soberano Deus, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã. Agora, Pai, eu repreendo toda a ação do mal contra a vida deles. Ação de enfermidades, dores, artrite, artrose, osteoporose, câncer, AIDS. Eu repreendo agora caroços, miomas. Repreendo agora problemas na visão, problemas na audição. Espírito de Deus, entre agora neste coração, entre agora neste corpo, que toda enfermidade bata em retirada. Agora saia e esse meu irmão receba a unção de Gileade. Traga cura sobre ele agora, sobre ela. Manifesta-se o teu calor, tua energia, tua unção, tua onda do teu espírito. Pai, guarda esse coração, traga vida ao coração, traga paz, traga, Senhor, alegria, traga, Senhor, em nome de Jesus, fé. Aumenta a fé dele, aumenta a fé dela, e em nome de Jesus, que eles possam ver, Senhor, algo extraordinário do Senhor. Traga o vinho da alegria, o vinho da paz, o vinho da presença, o vinho do teu amor, o vinho, ó Pai, das tuas promessas de bênção, os teus sonhos. Pai, traga o vinho da purificação, da regeneração. Traga, Senhor, um novo tempo, uma nova estação. Em nome de Jesus, eu abençoo meu irmão. Eu repreendo o medo, eu repreendo a ansiedade, eu repreendo a depressão, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro a bênção que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Compartilhe essa mensagem e sê tu uma bênção. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.